Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E hum, a missão de hoje é, francamente, daquelas que mudam a nossa forma de enxergar o mundo e a nós mesmos. Com certeza. É um material denso, mas muito revelador. Exato. O objetivo desta nossa conversa é decodificar um documento absolutamente fascinante. Ele foi criado por Valdir Soares e tem um título bem direto, tipo Como representar graficamente .pdf. Direto, mas que esconde uma complexidade enorme. Sim. E a premissa que temos em mãos a partir dessas notas é algo que, à primeira vista, parece uma contradição quase impossível. Soa quase absurdo no início. Pois é. As nossas fontes trazem uma proposta surpreendente de pegar todo aquele referencial psicanalítico denso da Melanie Klein e do Wilfred Bion. Que é pura emoção bruta, né? Exatamente. Estamos falando das profundezas da mente humana, daquelas angústias primitivas, e a ideia é pegar tudo isso e transformar em uma fórmula matemática e em uma representação gráfica pura. É uma fusão bem ousada. É a tentativa de mapear o interjogo de forças na mente em um instante de tempo exato, o que o autor chama de um instante T. Eu confesso que fiquei maravilhada quando bati o olho. E a fusão desses campos, que normalmente não dialogam entre si, traz uma perspectiva muito rica. Muito. O valor de visualizar a mente humana não apenas como um repositório abstrato de memórias ou desejos, traumas, mas como um sistema dinâmico. Como uma máquina mesmo, né? Exato. Quase como um maquinário complexo que processa informações em tempo real e gera comportamentos. O valor disso é imenso. Dá uma materialidade para a psicanálise. Ao colocar a teoria dentro de uma estrutura algébrica temporal, o texto obriga a análise a sair do campo puramente filosófico. A gente passa a olhar para a saúde e a doença mental em termos muito práticos de capacidades de processamento e sobrecarga de sistema. E para quem nos ouve conseguir visualizar com clareza o que estamos olhando aqui nas nossas notas, imaginemos a seguinte imagem central que domina o documento. A imagem é fantástica. É muito vívida. Temos uma equação principal e centralizada que diz que y é igual a f de x. E essa função recebe uma seta apontando para ela, vinda de uma letra grega, o epsilon. Mas o impacto real está em como isso tudo está desenhado. A função f de x está dentro de uma caixa verde, com bordas arredondadas, e está rotulada de forma bem clara com a palavra ego. O famoso ego, tentando manter a ordem. Tentando, coitado. Porque essa caixa verde, que parece estar ali no centro, tentando fazer o seu trabalho de forma pacífica, está sob ataque constante de duas bolhas explosivas. Bolhas com um aspecto bem agressivo. Muito. Elas têm bordas vermelhas e pontiagudas, lembrando visualmente aquelas explosões clássicas de histórias em quadrinhos, sabe? Sim, bem pontiagudas. E estão rotuladas como ID e superego. E ambas as bolhas apontam setas grossas, pretas, extremamente agressivas, diretamente para o ego. É a imagem mais perfeita e gráfica de uma mente operando sobre um cerco contínuo. A genialidade dessa escolha gráfica é que ela captura perfeitamente a tensão inerente da condição humana. É ininterrupta. Não para nunca. Nunca. O ego, posicionado ali no meio, não é de forma alguma um mestre absoluto da mente. A imagem deixa claro que ele é um administrador constantemente pressionado, espremido mesmo. Administrando crises. Ele precisa mediar as exigências primitivas e selvagens do id e, ao mesmo tempo, lidar com as cobranças morais que muitas vezes são bem severas e punitivas do superego. E ainda tem um mundo exterior para lidar. Exatamente. Tudo isso acontece enquanto ele tenta desesperadamente processar um fluxo contínuo de estímulos que vem da realidade externa e que não para de chegar. Vamos desvendar isso. Porque para entender como esse sistema complexo funciona no dia a dia, ou principalmente como ele entra em colapso, precisamos detalhar as variáveis. Entender o que alimenta a equação. Isso. O que exatamente são essas variáveis que estão alimentando o ego? Temos a letra x dentro dos parênteses da função e aquele epsilon chegando de fora como uma flecha. É o setup inicial. O que exatamente compõe esse hardware e os inputs dessa nossa máquina mental descrita pelo autor? O ponto de partida lógico é a variável x,
O texto define categoricamente como os fatores estruturais do aparelho psíquico. O chassi da máquina. Podemos pensar no X como as configurações de base, a arquitetura fundamental da mente de um indivíduo específico, e o documento divide esse X em dois grandes componentes que modulam a nossa mente constantemente. Que seriam os inatos e os adquiridos, certo? Exato. Os inatos são aquelas forças motrizes fundamentais com as quais o ser humano já chega ao mundo. De um lado, temos os impulsos de vida. O texto descreve isso como a capacidade para o amor e para a gratidão, né? Sim. Mas do outro lado, operando em oposição direta e constante, estão os impulsos destrutivos. O documento especifica muito claramente como a inveja e a voracidade. Essa dualidade é um ponto que me chamou muito a atenção nas fontes. Então, antes mesmo de qualquer evento significativo acontecer na vida de uma pessoa, a teoria sugere que a gente já traz essa guerra de forças instalada de fábrica. Instalada de fábrica é uma ótima definição. Existe a capacidade para o amor, mas também uma destrutividade latente aguardando. E isso cobre a parte inata. Mas o texto também fala extensamente sobre os fatores adquiridos do ego, como a nossa história de vida entra nessa matemática. Os fatores adquiridos compõem justamente a estrutura que o indivíduo constrói ao longo do seu desenvolvimento inicial. A infância é crucial aí. Uhum. O primeiro grande elemento citado nas fontes são os chamados objetos internos. E aqui, na linguagem psicanalítica, objetos internos não são coisas físicas, tá? Não é um abajur ou uma cadeira. Não são as representações mentais profundamente arraigadas das nossas relações mais significativas, geralmente formadas ali na primeira infância com os pais. E o texto divide esses objetos em bons e maus. Exatamente. Um objeto interno bom funciona como uma âncora emocional. É uma voz interna que acalma e traz segurança nos momentos de crise. Já o objeto interno mau atua como um perseguidor interno, gerando ansiedade e culpa. Aquela voz que diz que nada vai dar certo. Perfeito. Além disso, a variável X adquirida inclui a própria organização estrutural do ego e do superego que se formou ao longo dos anos. Certo. Mas há um elemento final no X adquirido que merece destaque especial. O texto chama de capacidade de reverie internalizada. Nossa, eu sublinhei exatamente esse termo nas minhas notas. Capacidade de reverie internalizada. É um conceito maravilhoso. A palavra reverie remete a um divaneio, a um estado de sonho. Mas a fonte usa isso num sentido muito específico e vital, que vem lá da teoria de Bion. O que isso significa na prática de como o nosso hardware mental é montado. Reverie, dentro desse referencial do Bion, refere-se à receptividade, a capacidade da mãe, ou de quem cuida do bebê, de acolher a angústia bruta dele. Angústia bruta mesmo. Total. Pensa bem, um bebê recém-nascido não entende a fome como um conceito biológico passageiro. Ele não pensa, preciso de algumas calorias. Não. Ele sente uma dor física e vivencia isso como um terror de aniquilação, um medo de morrer. A mãe, através da reverie, recebe esse terror do bebê, processa isso na sua própria mente adulta e entende que é apenas fome. E aí ela devolve. Devolve essa experiência ao bebê de uma forma tolerável, através do acolhimento, da amamentação, do tom de voz suave. Ela diz, calma, é só fome, tá tudo bem. E quando o ser humano passa por isso repetidas vezes na infância, ele internaliza essa função. Bingo. O indivíduo ganha a capacidade adquirida de acalmar a si mesmo, de digerir o próprio terror. E isso se torna uma peça fundamental do seu IT, do seu hardware. Fica gravada no sistema. Fica muito claro o peso dessa variável. Então, tudo isso somado, o inato do amor e da inveja, mais as construções adquiridas dos objetos internos e dessa reveria, forma o nosso id. A nossa base de processamento. Mas o gráfico não para por aí. Ele mostra uma seta agressiva de um epsilon apontando diretamente para o sistema. O que exatamente é essa variável que vem do lado de fora da equação e bombardeia a função do ego? O epsilon é a representação matemática dos estímulos. São as excitações, a carga massiva de energia e informação que bombardeia a mente ininterruptamente a cada segundo. Sem pausa. Nenhuma pausa.
E, da mesma forma que o X tem suas divisões, os estímulos do epsilon também são divididos em duas frentes. Primeiro, temos os estímulos internos. Que vem de dentro do próprio corpo. Sim, exigências que surgem das profundezas da mente do indivíduo. Os impulsos pulsionais primitivos, as manifestações puras daquela inveja inata que a gente mencionou e o surgimento repentino de ansiedades intensas. Ansiedades persecutórias ou depressivas. Isso. A persecutória é onde o indivíduo se sente atacado e a depressiva ligada à culpa. Ou seja, o epsilon interno é aquela sensação súbita de perigo iminente, ou uma onda de angústia profunda que brota de dentro para fora, sem que nada no ambiente justifique isso naquele momento. Exatamente. Vem de dentro. E o texto menciona também o epsilon externo. Imagino que seja o impacto do mundo real sobre o sistema. É o impacto implacável da realidade. Engloba desde as frustrações corriqueiras de um dia ruim no trânsito até a imensa complexidade de navegar nas relações com os objetos externos. Que são as outras pessoas com quem convivemos. Inclui todos os eventos ambientais, estresses, perdas e mudanças que fogem completamente ao controle do indivíduo. O que é fascinante aqui é como Bion e, consequentemente, o documento de Soares categorizam a natureza desses estímulos. Tem um nome específico para isso? Tem. No exato momento em que eles atingem a mente, tanto os estímulos internos quanto os externos chegam sob a forma do que Bion chama de elementos beta. Elementos beta. Lendo as fontes, o texto os descreve de uma forma muito curiosa. Diz que são uma experiência emocional não pensada. Essa definição é precisa. Mas para tirar isso do jargão psicanalítico, como a gente traduz um elemento beta para a experiência humana diária? Seria quase como um dado bruto, não formatado pelo sistema. A metáfora do dado bruto é excelente. O elemento beta é a experiência sensorial e emocional em seu estado mais primitivo, caótico e selvagem. Eles não possuem significado atrelado. Não dá para fazer nada com eles? Não. Um elemento beta não pode ser usado para pensar, não pode ser lembrado de forma narrativa e não pode ser usado para sonhar. Eles são como um peso morto na mente. Ficam ali ocupando espaço, vivenciados não como pensamentos, mas como coisas físicas, pressões concretas e muitas vezes intoleráveis que invadem a cabeça. Voltando à analogia de que a mente é um computador, o elemento beta seria uma linha de código corrompido? Ou um arquivo malicioso que o sistema operacional simplesmente não consegue ler, e a mera presença dele ameaça travar toda a máquina. O que nos leva, de forma perfeita, para a parte 2 da nossa análise. Porque se a experiência humana fosse baseada apenas em receber ininterruptamente esses elementos beta, sendo constantemente bombardeados por dados corrompidos, a vida seria um caos absolutamente insuportável. Ninguém sobreviveria. E é exatamente aqui que entra a peça central do gráfico, aquela função matemática que reside dentro da caixa verde exprimida do ego, a função alfa, ou o Fzinho de alfa, da equação. A nossa salvação diária. Mantendo a analogia tecnológica, ou talvez migrando para a ideia de um sistema de digestão biológico, essa função alfa atua como processador mágico da mente. A ideia de uma digestão mental é a forma mais precisa de ilustrar esse conceito. A função alfa é o mecanismo operacional que recebe essa experiência emocional bruta e aterrorizante, o elemento beta, e trabalha para transformá-la. A equação central que ocorre nos bastidores daquele ego sitiado é simples na teoria, né? Beta transforma-se em alfa. Simples na teoria, mas monumental na prática. E o que isso significa na prática? Significa que a experiência caótica e sem sentido é convertida em pensamento real, em simbolização. O beta vira alfa. E são esses elementos alfa que a mente pode finalmente arquivar como memórias compreensíveis. Usar para criar sonhos. E o mais importante, utilizar para pensar e entender o mundo ao redor. É a diferença crítica entre sentir um terror inominável que paralisa completamente o corpo e ser capaz de processar essa sensação
e formular um pensamento claro. Tipo, eu estou com um lead intenso, presente, porque rolou uma demissão no trabalho, mas vou buscar um emprego novo. A sensação física e bruta foi digerida e virou um pensamento articulado. Mas o documento de Soares faz questão de frisar que essa mágica não acontece no vácuo, né? Esse processador mental tem exigências altíssimas de sistema para conseguir rodar bem. A dependência dessa função é totalmente estrutural. A capacidade da função alfa operar com sucesso e digerir o caos depende estritamente das variáveis X que a gente discutiu na primeira parte. Do hardware. Isso. Ela depende da capacidade geral de tolerância do próprio ego, depende da qualidade dos objetos internos bons que habitam a mente da pessoa. Se a pessoa tem âncoras emocionais internas sólidas, a função alfa ganha força. E depende daquela reverie que a mãe ensinou lá atrás. De forma visceral. Se o indivíduo não teve quem digerisse e acalmasse suas emoções nos estágios iniciais de vida, o aparelho digestivo mental chega à fase adulta com falhas estruturais graves. A pessoa tem muita dificuldade em converter o sofrimento em pensamento. Se conectarmos isso a um contexto maior, estamos falando do próprio cerne do que define a saúde mental neste referencial teórico. A saúde mental ganha um novo significado aqui. Totalmente. A saúde mental não é, de forma alguma, a ausência de dor, de traumas ou de estímulos externos difíceis. Porque isso é inevitável. A saúde reside na posse de uma função alfa, robusta o suficiente para transformar a dor aguda, a frustração severa e o caos do mundo em pensamento simbólico. Em vez de ser apenas um autômato reagindo impulsivamente, e destrutivamente a cada estímulo doloroso. é a imensa diferença entre criar significado a partir de um sofrimento inevitável, em vez de ser aniquilado por ele. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. Quando o sistema não dá conta. O que acontece na equação quando ocorre um pico absurdo de energia? O que acontece com o gráfico quando a carga de tensão do epsilon que chega de fora é simplesmente alta demais? Ou quando há um bug fatal oculto no hardware do X? O sistema trava. O documento foca a sua análise gráfica final em um cenário muito específico de falha crítica e devastadora no sistema. O caso da inveja. E o texto é muito cuidadoso ao especificar que não se trata de qualquer sentimento passageiro, sabe? Estamos falando do cenário onde a inveja é muito intensa. Não é aquela invejinha branca. Não. Na psicanálise estruturada pela Klein, a inveja primitiva difere muito do ciúme comum ou do mero desejo de possuir o que é do outro. É algo mais sombrio. A inveja, neste nível, é um impulso destrutivo primitivo e profundo, que simplesmente não tolera a existência do que é bom, criativo ou nutritivo fora do próprio sujeito. A inveja intensa odeia a própria ideia de que há algo de bom que ela não controla. Nossa! O efeito dessa intensidade invejosa na nossa equação gráfica é descrito como um evento de aniquilação sistêmica. A fonte apresenta uma lista detalhada dos alvos desse ataque invejoso. Lendo as notas, a sensação é a de observar um vírus de computador altamente agressivo se espalhando pelos diretórios do sistema. O estrago é grande. Primeiro, o documento aponta um ataque aos objetos bons, ou seja, tudo aquilo que historicamente trazia segurança ou conforto começa a ser corrompido de dentro para fora. Em seguida, a fonte descreve um ataque ao próprio vínculo. A capacidade do sujeito de se relacionar de forma saudável é bombardeada. Ele rompe as pontes. Mas o último ponto listado na falha do sistema é sem dúvida o mais crítico para a nossa equação. O que a inveja faz com o processador mental. O ataque final e mais letal da inveja intensa é direcionado à própria função alfa. Ao próprio maquinário. A inveja não se contenta em atacar apenas o conteúdo dos pensamentos ou as memórias. O ódio pelo que é bom e nutritivo faz com que ela ataque o maquinário de processamento da mente. Mas por que a função alfa em si? A razão para isso é profunda. A função alfa existe para processar a realidade. E processar a realidade significa ter que reconhecer e tolerar que existem coisas boas e valiosas no mundo que não pertencem ao sujeito. E a inveja não suporta isso. Não suporta.
Então, ela destrói a própria capacidade da mente de pensar, de dar sentido e de simbolizar. Matematicamente, o gráfico traduz essa catástrofe com uma notação bem simples. Um f de alfa acompanhado de uma seta apontando para baixo. A função alfa despenca. Ela entra em colapso total. É literalmente a tela azul da morte do sistema operacional humano. E o documento é incisivo sobre o resultado dessa queda drástica. Trata-se de um desfecho implacável. Sem o processador funcionando, os elementos beta não são transformados. Aquelas emoções brutas, agressivas e caóticas não conseguem virar pensamento lógico. Elas permanecem acumuladas com uma carga radioativa dentro da mente. E o que um sistema faz quando está prestes a transbordar com algo tóxico? A dinâmica torna-se uma questão de pura sobrevivência psíquica. Sem a função alfa operante para traduzir a angústia em um pensamento suportável, a mente fica completamente inundada por esses elementos beta tóxicos. E ninguém aguenta viver assim. A mente humana não foi projetada para tolerar o acúmulo contínuo de experiência emocional não pensada. Como o sistema perdeu a capacidade de metabolizar os dados, a única saída estrutural que resta é expulsar o conteúdo. Jogar tudo para fora. É exatamente nesse ponto de ruptura que entram em cena os mecanismos de defesa mais arcaicos e primitivos. Ocorre um processo chamado de evacuação. A mente vomita a emoção crua para o ambiente. O texto cita a ocorrência do acting out, que a gente traduz como atuação. A pessoa passa a agir fisicamente o seu conflito interno de forma impulsiva, em vez de pensar sobre ele. E de forma ainda mais severa, ocorre a identificação projetiva maciça. Vamos pausar nesse termo porque ele é bem denso. As fontes mencionam a identificação projetiva maciça como uma das formas de evacuar esses elementos beta quando o processador quebra. Como a gente pode ilustrar a mecânica disso no comportamento de uma pessoa comum? A identificação projetiva maciça é o ato de forçar o outro a sentir o caos que o próprio indivíduo não consegue processar. Terceirizar a loucura? Basicamente, pensa numa situação clássica de dois indivíduos convivendo, onde um deles está com o sistema interno completamente sobrecarregado. Em vez de comunicar esse mal-estar através de pensamentos e palavras, ele passa a provocar e instigar a outra pessoa de forma contínua. Fica cutucando hostilmente, até que essa segunda pessoa finalmente perca a paciência e exploda num acesso de raiva. O indivíduo que estava inicialmente angustiado consegue, através desse mecanismo, injetar violentamente as suas emoções intoleráveis na mente do outro. Ele usa o outro como lixeira emocional. Ele evacua o elemento beta para fora de si, usando a outra pessoa como um recipiente para o seu próprio caos interno. Então, o que tudo isso significa na prática diária? Isso nos guia diretamente para o estágio final da equação do documento. O grande resultado à esquerda do gráfico, a letra Y. O famoso Y. O Y representa explicitamente o output comportamental. É o que o mundo externo consegue ver como resultado dessa guerra invisível dentro da caixa do ego. As consequências visíveis. As internas de segurança são extremamente destrutivas e reais. A elegância analítica do documento está na forma binária com que ele resolve a conclusão. É uma regra clara. Se a função alfa for estruturalmente suficiente para lidar com o volume de estímulos no instante t, o output final, o y, será o pensamento. A pessoa pensa e fala. O conflito é metabolizado e resolvido internamente ou comunicado através da linguagem. Por outro lado, se a função alfa falhar e entrar em colapso devido à inveja ou ao excesso de carga, o output y deixa de ser o pensamento. Torna-se puramente a evacuação violenta. A atuação física substitui a reflexão. E a fonte detalha de forma minuciosa quais são esses comportamentos no mundo físico, especialmente no cenário de inveja intensa. Quem sofre dessa falha exibe comportamentos que causam danos reais. O ataque aos vínculos. Sim, o texto cita o ataque frontal ao objeto amado, a desvalorização profunda e destrutiva de conquistas e a ruptura brusca de vínculos importantes. Um comportamento altamente impulsivo e errático. O indivíduo destruindo o que há de mais valioso em volta de si. E a grande virada de chave da equação
É mostrar que isso não ocorre porque o indivíduo arquitetou racionalmente um plano de destruição. Aí que tá. Ocorreu porque uma montanha de emoção bruta precisava desesperadamente ser evacuada do sistema a qualquer custo. Isso levanta uma questão importante, que toca na verdadeira essência de como o autor interpreta o output Y. O documento define o Y, neste cenário patológico de colapso, como o acting da inveja não metabolizada. É ação física pura. É a atuação de um impulso invejoso que a função alfa não teve poder computacional para digerir. Esse comportamento destrutivo manifesto não é interpretado pela equação como uma escolha moral lógica e calculada. Não é ruindade pura e simples. Ele é a representação gráfica e matemática de uma mente singular que foi incapaz de tolerar uma carga emocional avassaladora e que recorreu à evacuação violenta apenas para aliviar a insuportável pressão interna e sobreviver àquele momento. É de uma clareza e crueza chocantes. A forma como essa representação gráfica condensa tantas teorias complexas sobre o sofrimento psíquico é brilhante. Caminhando para nossa síntese, vamos recapitular a visão ampliada que as fontes nos apresentam. A equação completa. Existe uma equação expandida no final. O Y, ou o comportamento gerado no instante t, é igual à função alfa atuando sobre a soma monumental de todas as variáveis. É a função alfa calculando o x do ego, mais o x do superego, mais o x dos objetos internos, somados aos épsilons de estímulos internos e externos. É muita variável processada num segundo. Matematicamente, y em função de t é igual a f de x mais épsilon. O que essa equação nos traduz é que qualquer comportamento humano observável em um minúsculo milissegundo de tempo é um resultado matemático inflexível. Seja aquele exato milissegundo em que uma pessoa perde o controle e quebra um prato na parede. Ou o exato momento em que alguém respira fundo, digere a ofensa e responde com calma. É o resultado de como aquele sistema estava operando naquele específico instante temporal. A inclusão da variável de tempo, o t, é talvez o toque mais sofisticado da fórmula. Ao ancorar a equação num instante temporal, o documento enfatiza que o aparelho psíquico não é um bloco rígido, mas um sistema dinâmico e extremamente flutuante. A gente muda o tempo todo. Um sistema mental que tem uma função alfa forte o suficiente para processar uma frustração grande de forma exemplar às 10 da manhã, pode falhar de forma catastrófica às 10 da noite do mesmo dia. Se houver um acúmulo de estresse. Sim, se as variáveis do épsilon externo, como muito estresse e cansaço, aumentarem além do limite de tolerância do hardware. Ou ainda, se uma variável inata do X, como um pulso de inveja, for ativada e corromper o processador. Adotar essa lente estrutural remove uma imensa camada de julgamento moral superficial sobre os comportamentos impulsivos. A equação nos obriga a compreender que a explosão de raiva não é obrigatoriamente um sinônimo de maldade. Mas, frequentemente, a evidência trágica de um sistema que sofreu uma pane completa. O volume de estímulos do instante T foi muito superior à capacidade momentânea da função alfa. E essa mudança de perspectiva oferece uma base para uma empatia clínica profunda e também um rigor analítico impressionante. Passamos a visualizar a mente humana com a clareza de um painel de controle de uma usina. Com reatores internos e válvulas de segurança. E os momentos críticos onde a pressão sobe tanto que as válvulas estouram e a evacuação ocorre. É incrível ver Bion e Klein sendo traduzidos para uma linguagem tão moderna de inputs e outputs. A verdadeira contribuição da síntese gráfica do Soares é mostrar que a psicanálise não precisa ser inescrutável. Ao modelar a mente como uma função matemática, ganhamos um mapa diagnóstico real. Podemos rastrear de onde veio o colapso? Exato. Investigar se foi um pico de realidade no épsilon, um ataque interno da inveja ou defeitos estruturais lá nas variáveis do X adquirido. O que, inevitavelmente, nos deixa com o pensamento final para encerrar a exploração de hoje. Uma reflexão instigante gerada por essa lógica algorítmica aplicada à nossa mente. Se assumirmos que a premissa fundamental dessa equação está correta e que nossos comportamentos são o resultado matemático da interação entre fatores inatos e estímulos processados pela função alfa, onde fica a nossa agência nisso tudo? Essa é a grande provocação existencial. Será que, ao longo de uma vida,
A gente possui o poder real de alterar conscientemente as nossas próprias variáveis internas, de modificar o nosso X. Fazer um upgrade no hardware. Existe essa capacidade de fortalecer a qualidade dos objetos internos e aumentar ativamente a potência da função alfa? Ou será que em momentos de extremo caos imprevisível, a nossa estrutura está fadada a permitir que forças inatas antigas encontrem sempre uma brecha para sobrecarregar o nosso sistema lógico? É uma pergunta pesada. A complexidade dessa equação continua operando nos bastidores da mente. E essa é uma pergunta que fica ecoando, convidando a nossa audiência a continuar a investigar os limites da sua própria função alfa por conta própria. Fica a reflexão para o nosso próximo encontro.